A paz, meus amados, a paz de Jesus, o amor de Maria e a alegria do Espírito Santo. O tema dessa pregação, meus irmãos, é: a obediência é melhor que o sacrifício. A obediência é melhor que o sacrifício. Eu vou ler para vocês aqui uma história de Saul, o rei Saul, que desobedece à voz de Deus, meus irmãos. 1 Samuel 15 vai dizendo assim: Saul é rejeitado. O rei Saul é rejeitado por Deus, meus irmãos. Capítulo 15, versículos seguintes. Samuel disse a Saul: o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei, seu povo. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos: vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois Amaleque barrou o caminho quando o povo saiu do Egito. Vá, pois, e fere Amaleque e volta ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homens e mulheres, crianças e meninos do peito, bois e ovelhas, camelas e jumentos. Palavra do Senhor. Esta, meu irmão, é a ordem de Deus, que Deus dá a Samuel para o rei Saul, que ele vá até Amaleque e mate todas as crianças, as mulheres, os bois. E Saul vai, meu irmão, e mata as mulheres, as crianças de peito, mas toma o gado para si. Ele desobedece, meus irmãos, e ele comete um grande pecado. Ao invés de ouvir a voz de Deus, ele mata os bois, as ovelhas menores, e faz um sacrifício de oblação. Ele oferece sangue e carne, e ele peca, meus irmãos. Ele não ouviu a voz do Senhor. Samuel chega até ele aí no versículo 23 e diz para ele: se acaso o Senhor se compraz com holocaustos e sacrifícios? Por acaso Deus fica feliz com holocaustos e sacrifício? Ou como na obediência à sua voz? Por que você não ouviu o Senhor? É o tema dessa pregação, meus irmãos. A obediência, ela é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria. A desobediência é como o pecado de idolatria. Palavra do Senhor. A desobediência é um pecado de idolatria. A obediência é melhor do que o sacrifício, meus irmãos. O Senhor não ficou feliz com a desobediência de Saul, e isso custou o seu reinado, meus irmãos. Saul perdeu o reinado naquele momento, aonde ele seguiu a sua mente e não a voz de Deus. A obediência é melhor que o sacrifício. Quantos de nós, não é? Perdemos os nossos cargos, os nossos empregos, os nossos lugares por causa da desobediência. A desobediência é como o pecado da idolatria. É só você ler aí no capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 23, a desobediência é como o pecado de idolatria. A desobediência
é como o pecado de idolatria. Vamos ser mais obedientes? Por causa da desobediência, o mundo se perdeu. Por não ouvir a voz de Deus, o mundo está um caos. Por causa da desobediência. Versículo 22. Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício. A desobediência é como o pecado da idolatria. A paz. Amém. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gabá. O profeta não tornou mais a ver Saul, até o dia da morte de Saul. Palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 34. Depois disso, Samuel retirou para Ramá e Saul voltou para sua casa. O profeta não voltou mais a ver Saul até o dia da morte de Saul. A desobediência é como pecado de idolatria.